Lucas 22, 39 a 46, que diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. De um trecho da Bíblia, e eu quero voltar a atenção dos irmãos para o que foi lido em Lucas, no capítulo de número 22, onde Jesus está orando no Getsemane, antes de ser preso e finalmente condenado. Na ceia do Senhor, nós comemoramos a morte de Jesus, aonde ele conquistou a vitória para o ser humano através do seu sangue ali derramado. E aqui Lucas, irmãos, dos evangelistas que falaram sobre Jesus no Getsemane, ele foi mais preciso. Lucas era médico, e quando ele escreveu sobre esse detalhe da vida de Jesus no Getsemane, ele deu detalhes importantes. Diz aqui São Lucas que Jesus tomou seus discípulos e os levou até o jardim das oliveiras, ou Monte das Oliveiras, aonde ali havia um horto. E Jesus, com seus discípulos, em determinado lugar, pediu que eles assentassem. E tomando daqueles discípulos Pedro, Tiago e João, andou com eles uma distância um pouco mais para frente. E diz a Bíblia que quando Pedro, Tiago e João ficaram naquela distância, Jesus disse que eles ficassem orando: vigiai e orai. Jesus foi um pouco mais para frente, e sozinho ele se colocou de joelhos e começou a orar ao Pai. Diz que ele começou a ser tomado por uma grande tristeza, por uma grande agonia. E ele, naquele estado, tristeza, agonia, vendo a morte que logo chegaria, ele começou a orar ao Pai, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Houve um silêncio. E Jesus entra na segunda oração com mais intensidade. Era uma oração intensa, com agonia, irmãos, com tristeza. Jesus estava como homem. E ele orou novamente: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Houve novamente um silêncio no céu. E a agonia de Jesus foi aumentando, a intensidade com que ele orava aumentava. E diz a Bíblia que de repente a oração começou a se tornar tão profunda, tão intensa, que não obstante ser uma noite de um frio tremendo, João capítulo 18 diz lá um versículo, quando Jesus foi preso, que fazia muito frio naquela noite. Diz a Bíblia que Jesus começou a suar. E ele não somente suava o suor normal, como qualquer ser humano tem, mas diz a Bíblia que pelos seus poros começou a sair sangue. O suor transformou-se em gotas de sangue, diz a Bíblia, que corriam até o chão. E ele fez a última oração: Pai,
se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E houve silêncio no céu, e naquele silêncio, e por aquele silêncio, o pai estava dizendo: não, meu filho, não é possível atender a tua oração, é necessário que tu tomes o cálice do pecado, o cálice das iniquidades do ser humano, porque da tua morte dependerá a salvação de todos os homens. É o cumprimento do meu plano, que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. E Jesus, tomado, irmãos, suando gotas de sangue, e diante do silêncio que foi a resposta de Deus, que ele deveria tomar o cálice, Jesus se levanta da oração, vai até uma certa distância, onde estava Pedro, Tiago e João, tomados de um profundo sono, e disse: levantai-vos, vamos, acordem, não pudestes vigiar comigo pelo menos 1 hora? Vamos, porque agora é chegada a minha hora, aproxima-se a mão daquele que me trai, mas o Filho do Homem há de ir, assim como dele está escrito: eu dou a minha vida, e eu tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, glórias ao nome do Senhor. E quando Jesus se une com seus discípulos ali no Getsemane, aonde estão ali muitas oliveiras, que é uma característica daquele lugar, que ainda hoje ali permanecem, e segundo os entendidos, aquelas oliveiras, segundo aqueles que entendem de botânica, ultrapassam a 2.400, 2.500 anos que lá estão, embora podadas, mas no mesmo lugar, um jardim com muitas oliveiras, do qual podia se avistar Jerusalém. Parece que eu vejo Jesus ajoelhado, olhando para o povo, olhando para a humanidade, olhando para aqueles que lá estavam, e por aqueles que viriam na plenitude dos tempos, viriam no final dos tempos, como eu e você que aqui estamos. Ele orava vendo a minha e a tua salvação, glória seja dada ao nome de Jesus. E quando ele se une com seus discípulos, isso era mais ou menos 11 horas da noite, quase chegando à meia-noite, escuro. E ele percebe que um grupo muito grande de pessoas vem se aproximando com achotes, clareando a penumbra da noite, porque ali é o vale do rio Cedron, um lugar muito escuro, e eles estão clareando a noite com achotes, e uma pessoa, Judas, vinha à frente daquele povo. Era um lugar onde por algumas vezes Jesus tinha estado com seus discípulos, e Judas sabia muito bem onde encontrá-lo, e já tinha vendido ao seu mestre por 30 moedas de prata. Inclusive tinha até dado um sinal: olha, é noite, talvez vocês não vão conseguir identificar porque está escuro, mas aquela pessoa que eu chegar e der um beijo nele, é esse que vocês têm que prender. No caso era Jesus. E Jesus, vendo que aquele pessoal vai chegando ao longe, Jesus sabendo que vinham para prendê-lo, daqui de onde estava, Jesus perguntou àqueles que lá vinham: a quem buscais? E lá responderam: a Jesus Nazareno. E Jesus, daqui de onde estava, deixou sair um pouquinho daquela glória que ele tinha dentro da sua natureza divina. Ele disse: sou eu. E diz a Bíblia que quando ele falou sou eu, eles caíram pelo chão, porque naquele momento, quando ele disse sou eu, ele estava usando aquela prerrogativa que somente Deus tem. Quando Deus se revelou a Moisés, mandando para tirar Israel da terra do Egito, Moisés perguntou: Senhor, eu vou lá e vou dizer que o Senhor vai tirá-los, mas eles vão me perguntar qual é o teu nome. Então, Senhor, diga para mim qual é o teu nome, e eu transmito para eles. E Deus disse: Moisés, tu dirás assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Sim, eu sou, vem do verbo ser, significa que ele é e que será para todos sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Jesus diz eu sou, eles caíram por terra. Jesus tinha a natureza humana, mas tinha a natureza divina. Vamos ver, Jesus com a sua natureza humana nasceu, Maria o enrolou em panos, estava ali na manjedoura, estava na estalagem, colocou ali na manjedoura. Jesus, natureza humana, enrolado em panos, deitado. Natureza divina, apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, um coral de anjos dizendo e cantando para que todos ouvissem aquele cântico maravilhoso.
hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sim, natureza humana, deitado. Natureza divina, o coral de anjos cantando. Natureza humana, Jesus vai buscar água no poço. Ou a mulher vai buscar água no poço e Jesus está sentado, cansado, diz a Bíblia. Natureza humana. Mas lá vem a mulher com o balde. Mulher, me dá água para beber. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ah, mulher, se tu soubesse a água que eu tenho para dar, tu me pediria e eu te daria água viva. Tinha aquela água, mas Jesus tinha outra água também. Glória ao nome do Senhor. Natureza humana, Lázaro tinha falecido, Jesus chegou, e na concepção da família, Jesus tinha chegado atrasado. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Vamos lá. E quando vai indo Maria com um grupo de judeus, aonde vocês puseram? Ali, mestre. E Maria chorava, aqueles judeus choravam. E Jesus, como homem, diz a Bíblia, tomou-se de muita comoção e começou a chorar com eles. Natureza humana. Mas dali a pouco eles tiraram a pedra. E tiraram a pedra e disse: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu, glória seja dada ao nome do Senhor. Natureza divina. Natureza humana, Jesus está no barco cruzando o mar da Galileia, dormindo, cansado. E o temporal se levanta. E o barco vai para cima, vai para baixo, vai começar, vai afundar. Mas os discípulos correm para Jesus e dizem: Mestre, não se te dá que todos nós vamos morrer. Aí está a tempestade. Jesus, que estava com a natureza humana descansando, levanta, olha para o mar, para o vento, e diz: Mar, cala-te, aquieta-te. E fez-se uma grande bonança, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, e quando Jesus disse: sou eu, eles caíram por terra. Mas dali a pouco retomaram a caminhada. Chegam aonde ele está e começam a se aproximar dele. Alguém começa a querer estender a mão para prendê-lo. E Pedro, que ainda usava espada, parece que Pedro ainda estava naquela palavra de Jesus: Pedro, quando tu te converteres, Pedro. Pedro estava com a espada. E Pedro, quando viu, disse: não, ninguém vai pôr a mão no mestre. E ele puxou da espada. Irmãos, era quase meia-noite, lugar escuro, apenas um achote aqui, outro lá, outro acolá, clareando. E a multidão vinha com paus, com varapaus, e com armas e com achotes de São João. E Pedro desceu a espada. Eu não sei se o homem desviou a cabeça. Eu não sei se Pedro errou a pontaria. Eu só sei, irmãos, que cortou a orelha do homem. Houve um momento de expectativa. E Jesus, irmãos, diante daquele momento de expectativa, todos pararam, o homem sangrando, e ali, irmãos, sangue correndo. Jesus se abaixa, pega a orelha, coloca no lugar. Eu acho que ela continua a funcionar melhor do que estava antes. Diz: olha, Pedro, basta, Pedro, todos os que lançarem mão da espada por ela serão feridos. Olha, Pedro, tu não sabe que eu poderia orar o meu pai agora? Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos e eu seria livre disso. Irmão, 12 legiões de anjos é 72 mil anjos. E para que tenhamos ideia do poder de um anjo, basta lembrar que apenas um anjo enviado por Deus acabou com o exército de Senaqueribe, que era composto de 185 mil homens. Apenas 2 anjos enviados por Deus na cidade de Sodoma e Gomorra a destruíram completamente com chuva de enxofre e fogo. Apenas um anjo enviado por Deus na cova dos leões, daquela noite os leões ficaram de boca fechada, porque diz a Bíblia que Deus fechou a boca dos leões, glórias a Deus. Olha, Pedro, eu poderia orar meu pai agora, ele mandaria mais de 72 mil anjos, eu sairia daqui, mas eu vim para isso, eu vim para dar a vida, Pedro, eu vim para isso, eu vim para resgatar, eu vim para dar a minha vida, eu vim para derramar o meu sangue. Meus amados irmãos, e dali a pouco Jesus é preso. Nessas alturas vai chegando quase, quem sabe, 1h da madrugada, uma noite de frio de São João. E Jesus, ele é da presença do sumo sacerdote Anás, que tinha também o seu genro como sumo sacerdote, chamado Caifás. Era sogro e genro, sumo sacerdote, diz a Bíblia. E Anás, pela madrugada, começa a perguntar: escuta, qual é a tua doutrina? Ele diz: por que tu perguntas para mim? Eu tenho andado nas sinagogas, eu tenho ensinado no templo, eu não tenho feito nada em oculto. Todos os judeus têm ouvido o que eu tenho falado. Pergunta para eles, eles vão dizer o que é que eu tenho ensinado.
E o criado do sumo sacerdote chega onde estava Jesus e diz que lhe deu um soco no rosto. E Jesus diz: por que tu feres a mim? Se eu falei bem, dá testemunho do bem. Mas se eu falei mal, dá testemunho do mal. E Anás ficou sem saber o que fazer. Diz: vou mandar para o meu genro, para o Caifás. Madrugada. Lá está na casa de Caifás um grupo de pessoas reunidas. Lá estão escribas, lá estão os anciões. Nós temos que achar um motivo. Esse homem tem que ser condenado. Nós temos que matar esse homem. Temos que achar uma acusação. Arruma gente por aí. Traga gente aí para trazer acusação. E trouxeram falsas testemunhas. Um dizia uma coisa, outro vinha dizer outra coisa. Aquele iria contradizer esse. Esse daqui falava, contradizia o outro. E ficou uma confusão e no fim não adiantou falsas testemunhas, porque Jesus não tinha pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas dali a pouco alguém diz: eu tenho um testemunho contra ele. Qual é? Eu ouvi ele dizer que destrói o templo e em 3 dias ele levanta novamente. Tu destrói o templo? Em 3 dias edifica? Sim. Mas Jesus não está falando do templo, está falando do seu corpo, que o corpo seria destruído, o templo, mas no 3º dia ressuscitaria. Glória seja dada ao nome do Senhor. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que dali vinha pessoas, cuspiam em Jesus. Lucas diz: cuspiam nele. Diz outros que vinham e davam punhadas, outros lhe davam bofetadas. E Jesus está como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dali o dia já tinha arranhado e o sinédrio, o concílio, já estava reunido. É o tribunal dos judeus. E Jesus foi levado e lá começaram a perguntar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Diz: tu o disseste. E em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Meus amados irmãos, e o sinédrio não conseguiu resolver. Vamos mandar para o governador Pilatos. E Pilatos, quando Jesus é chegado à presença dele, diz: tu és o rei dos judeus? Tu estás dizendo que eu sou? Ou alguém disse para ti? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam e os judeus não me prenderiam. Eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Pilatos não encontrou motivo, mas ele soube que Jesus era da Galileia, era da jurisdição de Herodes. E Herodes naqueles dias estava em Jerusalém. E Pilatos resolveu mandar para Herodes. Herodes ficou todo animado, porque tinha ouvido muito falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus feitos. E disse: faça algum sinal, quero ver algum sinal. E Jesus simplesmente se emudeceu, não deu a mínima atenção, não respondeu que o que o Herodes queria ver é apenas um sinal, um milagre. E Jesus ficou calado. Novamente Herodes: vou devolver para o Pilatos. E Pilatos novamente recebe Jesus. E os judeus: temos que matar esse homem. Mas eu não acho acusação nele. Esse homem praticou um erro, ele tem que ser condenado. E Pilatos, como última alternativa, disse: escuta, tu não te defendes a ti mesmo? Tu és o rei? E Jesus, irmãos, disse a ele: tu o disseste que eu sou rei. Tu disseste que eu sou rei. Mas o Pilatos ainda: escuta, por que você não fala? Tu não sabes que eu tenho poder para te matar, tem poder para te soltar de ser crucificado? Nenhum poder tu teria sobre mim se de cima não te fosse dado. E como o povo estava alvoroçado, irmãos, e gritavam: crucifica ele, queremos a morte dele. Se tu soltares ele, tu não és amigo de César. Ele está dizendo que é rei. Meus amados irmãos, e Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Porém antes diz a Bíblia que mandou açoitá-lo. E Jesus foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, lhe deram uma cana que é uma vara, e a título de menosprezarem ele, diz a Bíblia que até se ajoelhavam e diziam: salve o rei dos judeus.
E outros mais atrevidos pegavam aquela cana da sua mão e batiam na sua cabeça, onde já estava a coroa de espinho, que a cada momento ia como que cravando na sua fronte e na sua cabeça. E nessas alturas o sangue já começava a correr pela sua face, pelo seu cabelo. Ele que já havia suado gotas de sangue lá no jardim, era sangue sendo derramado. E ele fazia isso porque ele via a minha vida, ele via a tua vida também. Glória ao nome de Jesus. Diz a Bíblia que logo trouxeram a cruz para que ele carregasse. Ele começa a carregar a cruz, um homem desfigurado, não obstante ter os seus 33 anos e meio. Mas o profeta Isaías, falando sobre o seu sofrimento, já dizia: olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homem experimentado em trabalho, um homem marcado pelo sofrimento, porque ele queria redimir a minha e a tua alma, para que eu, hoje e você, pudéssemos cantar hinos de adoração ao nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele começa a carregar a cruz. E à medida que ele vai caminhando pelas ruas, uma multidão seguindo, multidão à direita, multidão à esquerda, mulheres chorando aqui, mulheres chorando lá, mulheres chorando aqui. E Jesus olha para aquelas mulheres e disse: filhas de Jerusalém, chorai não por mim, chorai antes por vós, chorai pelos vossos filhos, porque chegarão dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, bem-aventuradas aquelas que não geraram filho e não amamentaram nos seus peitos, porque chegará dia em que direis: monte, caia por cima de nós, outeiro, cubra-nos, porque nós queremos morrer. Jesus estava falando daquilo que viria para Jerusalém no ano 70 da nossa era, mas por extensão da grande tribulação que viria e virá sobre os judeus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus continua carregando a cruz. Ele está fraco, ele não comeu, ele estava orando à noite, e não bebeu, foi açoitado, não dormiu, ele está cansado, carrega com muita dificuldade aquela cruz. Mas ia passando o Simão, o sirineu, que voltava do campo, e constrangeram, convenceram o homem para que carregasse a cruz. E Jesus vai subindo o Monte da Caveira, aonde lá no topo, por volta das 9 horas da manhã, as suas mãos são pregadas à cruz, com aqueles cravos rústicos usados pelo Império Romano, que não tinha o tratamento dos pregos, dos metais que nós temos hoje com a nossa tecnologia. Mas Jesus estava como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abria a sua boca. Os seus pés são pregados à cruz, e ele está ali. Ele estava vendo a minha vida, ele estava vendo a sua vida, ele estava vendo aqueles santos do Antigo Testamento que haviam depositado no sacrifício do cordeiro a esperança que na plenitude dos tempos alguém pagaria, não com cordeiro, com sangue de bode, mas com seu próprio sangue ele haveria de pagar. Glória seja dada em nome de Jesus. E a cruz de Cristo é colocada de pé. E Jesus, lá do Monte da Caveira, ele pode avistar toda a cidade de Jerusalém nos seus 4 cantos, porque o monte é alto. Ele pode olhar para baixo e ver a multidão passando, porque a porta de Damasco está bem de frente, e o povo vai para cima, bem para baixo. E Jesus olhando para aquela multidão que vai para lá, vem para cá, e outros estão olhando para cima, contemplando aquele sofrimento, aquela morte. Cumpria-se naquele momento o que disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações: ó vós que passais pelo caminho, não vos comove a voz, vede a minha dor. Lá estava um homem pendurado, é Jesus Cristo nosso Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas quando ele está pendurado, nas 6 horas que ele ali ficou pendurado, ele pronunciou 7 palavras. A primeira palavra foi uma palavra de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As horas vão passando, é mais ou menos 10 horas da manhã, e um salteador estava à direita, também crucificado, o outro estava à esquerda, e o povo está fazendo coro lá embaixo: salvou aos outros e a si mesmo não salvou. Se é filho de Deus, desça da cruz, salva a ti.
e começa a fazer coro, e um dos ladrões começa a fazer coro com aqueles que ali diziam estas coisas. Mas o outro que estava do outro lado, olhando para aquele quadro, disse para aquele companheiro de infortúnio que estava ali do outro lado: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Daqui a pouco nós vamos morrer e vamos para uma eternidade. Mas esse daqui nenhum mal fez e olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, está quase chegando o meio-dia, o sol é quente, o sol é calcicante, o calor é grande, está em cima do monte de pedras, o calor está irradiando e Jesus está pendurado. O sangue ainda corre pelo seu rosto, consequência daquela coroa de espinhos. O sangue corre do seu braço e começa a manchar o seu corpo. A cruz começa a ficar tinta de sangue. O chão lá embaixo começa a ficar tinto de sangue. É o Cordeiro de Deus imaculado, incontaminado, pendurado na cruz. É quase meio-dia, o sol está queimando, o sol está pino. Mas Jesus olha para baixo, ali está Maria, ali está a mulher do Cleófas, ali está Maria Madalena, ali está João, mais algumas mulheres, mais alguns discípulos. E Jesus olha bem para Maria, e olha para João, diz: mulher, eis aí o teu filho. Mas por quê? Quem sabe nessas alturas José já não era vivo, a Bíblia não faz mais menção dele. E diz a Bíblia que até os irmãos de Jesus não criam nele. Mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, diz: eis aí tua mãe. Uma palavra de afeição. Mesmo sofrendo, ele tinha uma palavra ainda de afeição. Glória ao nome do Senhor. Mas está chegando o meio-dia, o sol está pino, o sol está quente. De repente a natureza se manifesta. A natureza dá o seu brado de protesto. O sol desaparece e trevas começam a cair sobre a face da terra. É a natureza vendo o seu Criador pendurado ali, porque tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Trevas caem sobre a terra. E vai chegando agora a 1 da tarde, trevas na terra. Vai chegando às 2 da tarde, trevas sobre a terra. E de repente vem a grande palavra de angústia. Jesus sofrendo uma dor mais do que física. A maior dor de Jesus não foi dor física. Ainda que se diga de passagem, um homem pendurado, pregado na cruz, com as suas 2 mãos e os seus pés pendurados, o peso do seu corpo a exercer aquela pressão. Jesus, naquele momento, ele abre a sua boca e diz: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sobre Jesus estava caindo o peso do meu, do teu, do nosso pecado. Meus amados irmãos, Deus fazia desabar sobre o seu filho o peso da minha, da tua iniquidade. Ele assumiu o meu e o teu pecado como preço da minha e da tua redenção. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas está quase chegando 3 horas da tarde. O sofrimento é grande. Trevas. Todo mundo está assustado. E o sol? Onde está o sol? Desapareceu. Mas ainda não é nem 3 horas. E o sol ainda continua desaparecido. Está tudo escuro. Mais do que uma noite escura. Na noite escura pelo menos aparece a lua. E aqui nem lua tem. Mas o homem está pendurado. É Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Está quase chegando 3 horas da tarde. Ele diz: eu tenho sede. É uma palavra de sofrimento como homem. E tinha lá um balde, diz a Bíblia, de vinagre. E alguém coloca uma esponja e numa vara, chega até a sua boca para que ele beba vinagre e não água. Ele começou o seu ministério com água. Depois o seu ministério é caracterizado por vinho.
mas na morte é vinagre. E porque ele tomava vinagre, por mim, por você, glória seja dada ao nome do Senhor. Basta lembrar que ele passou a noite suando, e quem soa sabe que precisa beber água logo imediatamente. Mas Jesus passou a noite sendo levado para lá, para cá, de um lugar para outro, sem comer, com frio, e sendo esbofeteado, cuspido, e diz a Bíblia, lhe davam punhadas e batiam com aquela cana na sua cabeça, onde já estava uma coroa de espinho, mas naquela coroa de espinho, ele estava levando a maldição da natureza, porque quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus diz, maldita é a terra por causa de ti, vai crescer espinho agora na natureza. Jesus levava espinho na sua cabeça, ele estava levando também a maldição da natureza, que um dia, no milênio, no seu governo, a terra será abençoada, glória seja dada em nome de Jesus. Urabacanda labachurianda laia, churabacanda labachala barraia. Mas está quase chegando 3 horas, e tem uma palavra de vitória: está consumado! Está consumado, está cumprido, não falta fazer mais nada, eu paguei o preço, agora o homem pode ser libertado, agora o homem pode ser redimido, Satanás não tem mais poder no homem, as potestades malignas vão ser derrotadas, porque eu consumei a obra, eu realizei a obra. Mas finalmente, uma palavra, a última, a 7ª, a palavra de contentamento: nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E diz a Bíblia, reclinou a cabeça. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Interessante que no Salmo 101, quando fala de Jesus, uma profecia de Jesus assim: e ele vai descedentar-se no ribeiro e andará de cabeça erguida. Ele andou sempre de cabeça erguida. Ele foi tentado no deserto, derrotou o diabo e continuou de cabeça erguida. Perseguido inclusive na sua cidade, mas continuou de cabeça erguida. Ele não foi entendido pelos seus discípulos muitas vezes, mas continuou de cabeça erguida. Ele foi negado até por Pedro, mas ele continuou de cabeça erguida. Ele foi vendido por Judas, mas continuou de cabeça erguida. Ele foi levado diante das autoridades, 6 julgamentos, 3 eclesiásticos e 3 civis, e continuou de cabeça erguida. Ele estava na cruz, ele estava de cabeça erguida, mas quando ele consumou a obra, ele reclinou a cabeça, para eu e você levantarmos a cabeça hoje e termos uma vida de vitória. Hoje eu posso levantar a minha cabeça, levante a tua cabeça, não ande cabisbaixo não, porque Jesus reclinou a cabeça por mim e por você. Churabacanda labaxaia, churabachala barraia, churabacanda labaxala batarratica labaxaia, churabacanda labaxurianda lá. Irmãos, os 6 milagres da cruz. Primeiro milagre: trevas sobrenaturais baixaram sobre a terra. Segundo milagre, quando ele disse, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito, e reclinou a cabeça, o véu do templo. Era 3 horas da tarde. O sacerdote estava lá no templo ministrando o sacrifício determinado por Deus. E só podia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano, que era separado por um véu, que segundo os pesquisadores, dava aproximadamente 10 centímetros de espessura. Mas quando Jesus diz, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu espírito, o véu do templo naquele momento rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima não, foi de cima para baixo. E sabe por que rasgou? Porque o caminho ficou aberto agora. Agora podemos falar com Deus, podemos chegar a Deus, ter a presença de Deus, a glória de Deus, a natureza de Deus, o sentimento de Deus, a vida de Deus, a glória de Deus na nossa vida. Terceiro milagre: terremoto. Quando ele pronunciou a última palavra, começou a tremer tudo. Terremoto. Diz a Bíblia, houve um grande terremoto. Quarto milagre, diz a Bíblia que sepulcros começaram a se abrir. Sepulcros começaram a se abrir.
Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Abre um sepulcro aqui, abre outro lá, e abre outro lá, e abre outro lá, e abre outro lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. O quinto milagre, a túnica dele. O soldado diz, vamos pegar para nós. Pegaram. Eu disse, é para mim, não é para mim, é para mim. Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos rasgar. Pedaço para cada um. Mas não conseguiam rasgar. Ela era toda tecida de tal maneira que não dava jeito de rasgar. Aí lançaram sortes sobre a sua vestimenta para ver com quem ficava. Mas, irmãos, o sexto milagre. Sepulcros foram abertos e corpos de santos começaram a andar pela cidade. Cristo estava abrindo a porta, Ele estava vencendo, glória seja dada ao nome do Senhor. O dia glorioso vai ser aquele quando Jesus vier, as sepulturas serão abertas, a igreja, o corpo, glória a Deus, se levantará da sepultura, e o espírito e a alma que estava no paraíso, aguardando o dia do reencontro com o corpo, entra naquele corpo agora ressuscitado, e nós subiremos a encontrar Jesus nos ares. Mas eu estou olhando para aquela cruz. Parece que eu estou vendo as três cruzes. E um está no meio, é Jesus. E eu estou olhando para aquela cruz. Eu estou vendo que ela tem três direções. Uma parte vai para cima, uma parte vem para baixo. E as outras vão para os lados. Na cruz de Cristo ela tem três direções. Ela vai para baixo. Significa que Jesus veio para pisar. Jesus veio para vencer as potestades malignas. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para cumprir as promessas que Deus fez de redenção, de libertação. Ela aponta para baixo. Jesus venceu aquilo que vem de baixo, as potestades malignas. Mas a cruz aponta para cima, dizendo: Deus está conosco. Deus está conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a cruz aponta para os lados, como sinal do guarda de trânsito, que quando vem o veículo, ele diz: para! Ou como alguém vai atravessar uma via onde passa ali, digamos, o trem, uma via férrea, lá está: pare! Pare! Que nesta noite nós paremos para olhar aquele que por nós morreu. Pare! Glória seja dada. Às vezes na correria desta vida a pessoa se esquece de Jesus, mas nesta noite diz: meus filhos, pare, olhem para mim. Eu morri para dar a vitória, eu morri para redimir, eu morri para você andar de cabeça erguida, eu morri para te garantir a vitória. Shurabakata alabashurianda la ya halabashala bahaya. Ora mekanda la bahaya. Mas eu continuo olhando para a cruz. E eu estou vendo que ao redor da cruz tem 4 tipos de pessoas. Primeiro eu estou vendo ali a pessoa de Pilatos, que mandou escrever lá: sou o rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Alguém diz: escreva que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Não, o que eu escrevi, está escrito, ponto final. Ironia, nenhuma relação com Cristo, completamente indiferente à obra de Jesus. O que eu escrevi, está lá escrito, mandei escrever, é isso mesmo, é isso daí, deixa para lá. Mas estou vendo soldados: não é minha vestimenta, não é para mim, não é para mim, vai ficar para mim, vai ficar para mim. Todos querendo tirar vantagens materiais da cruz de Cristo. E quantos que hoje olho para Jesus pensando somente em coisas materiais? Eu vou aceitar Jesus porque Ele vai me libertar e vou prosperar na minha vida. Eu vou aceitar Jesus porque Ele vai curar minha enfermidade. Sim, Ele faz tudo isso. Ele cura a enfermidade, Ele abre a porta. Mas mais do que isso, Ele salva a alma, Ele perdoa dos pecados, Ele dá certeza de vida eterna. Mas eu estou vendo ali, meus amados irmãos, um grupo que passa, diz a Bíblia, meneado suas cabeças. Está escrito, meneado, balançado. Salvou os outros, si mesmo não pôde se salvar. E caminhava porque entre o Calvário e a cidade de Jerusalém há uma estrada, a estrada de Damasco.
muito movimentada, balançava a cabeça, salvou os outros, não pôde salvar. Meus amados irmãos, aqueles que escarnecem da obra do Senhor. Mas glória a Deus, estou vendo algumas pessoas ajoelhadas, estou vendo Maria, estou vendo Maria Madalena, ele me perdoou, eu era uma pecadora, eu era uma adúltera, mas eu tive um encontro, ele libertou minha vida, a minha vida foi transformada, esse homem fez uma mudança na minha vida. Eu estou vendo ali Maria de Cleófas, eu estou vendo mais algumas mulheres, eu estou vendo alguns homens, eles estão adorando, estão agradecendo, estão externando a sua gratidão. Glória a Deus que é um grupo que está ao redor da cruz de Cristo, Senhor, maravilhoso é o teu nome, digno de glória, tu me perdoaste, eu era um eu era um adúltero, eu era uma pessoa estragada, mas o Senhor me recuperou, o Senhor me tirou lá do monturo, o Senhor me lavou com a sua palavra, com o seu sangue, e me fez assentar na sua casa. Chacalabatácia, Churamacanda rabiatácia bicaia, Ora bacanda labachai, Ora balabachara pacarabachai. Mas eu estou olhando ainda para a cruz, e eu estou vendo ali a prova do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu estou olhando para a cruz e estou vendo mais uma outra coisa: Deus não tolera pecado. Jesus tinha pecado nele, não dele, nossos, sobre ele. E o Pai virou seu rosto, cumprindo uma profecia da Bíblia que diz: por um pequeno momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias eu te recolherei. Jesus tinha dito algumas vezes: o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Mas agora, Deus meu, por que me desamparaste? Havia pecado em Jesus, mas não dele, eram nossos pecados que caíam sobre Jesus. Xalabacai, xerebicanda, labachuriá, purabacai, namachura, barai, churabacanda, labachaia. Mas eu estou olhando para a cruz e estou vendo uma outra coisa: ali está a libertação do homem. Conhecereis a verdade vos libertará. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ali estou vendo a minha vitória, estou vendo a tua vitória, estou vendo o meu sucesso, o teu sucesso. Eu estou vendo ali a cura da minha enfermidade. Ele morreu na cruz para levar não somente os nossos pecados, mas para levar também a minha tua enfermidade. E nesta noite de ceia do Senhor, Ele está andando aqui nesta reunião, e Ele pode curar a tua enfermidade, meu amado e meu irmão, e você sair daqui curado pelas pisaduras de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Me calabahatirebiada labachalabahai, e calabachanda labahai, me candalabachalabahata labahatiremisandarai. Mas eu estou olhando para a cruz e estou vendo que Ele abriu a porta da morte, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele escancarou a porta. Agora a morte não mais nos amedronta. Agora eu posso ter certeza de vida eterna. Agora eu posso ter convicção que quando eu e você fecharmos os olhos aqui, nós vamos abrir a eternidade na glória do Senhor, porque Ele abriu a porta. Ele me abriu a porta. E calabachalabahá, e ketiribata labachalabahá. Shurabahati mahanda labashuria. Ture pakani mihandeletoba. Ura bahai rimai gorovia tissa bakarahati baha. Ure hati emase bahati nahabiatari morbitiaha. Ura maseniri miande rebeli mashara bahatina. Ori mandala bashala bahata la bashala baha. Mikalai cheremandassa. Oh, glória a Deus, glorifique a Deus aqui nesta noite.
porque Jesus morreu, mas ressuscitou, meu amado irmão. Levante a sua cabeça, porque você é um vitorioso pelo sangue de Jesus. Levante a sua cabeça, porque o sangue de Jesus nos aproxima de Deus, porque o sangue de Jesus nos santifica, porque o sangue de Jesus nos dá paz, porque o sangue de Jesus nos dá alegria, porque o sangue de Jesus nos livra da ira, porque o sangue nos santifica, porque o sangue nos dá vitória. Ele morreu, é verdade, mas ele está aqui presente nesta noite, dizendo: eu estou convosco, eu andarei no meio de vós, estarei entre vós, não vos deixarei. Namacai rabaixa barratinamate labai queremassarica labarra Nurabacai xalabarratia Cai carumachuda bacaratia Shura barratine barrandidutia Ura massa rabiate cai bocariativa rapinova simandreca Chamacai tinubasi alabaturia Bacaiutu numasipa rapinandas Shurabacai rabácia Shurabacanda alabahatia alabassurianda O alabacate namasi hai badichasi Mangere masambagari bahapiando via Cristo maganai Katine bahaya Ura mahatiri mati abakani bahapiadanda sebahanda labashuria Kai karamahatiri miando hobi kesa hatia Andala hati bahati ramba haida bira machera badahabaliata Dura mahati na mahai Kenyo masedika haminovia di manuri obiksheva Ore macai abashandi bahabanai no pakani alabashai Oh, aleluia 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 Jesus Aleluia Naiga la bahati ne maharia balashaba habanada Bika la bashala hati nova habinai da bika na habala Tuia katineva ambala shova iba kanyoba tiaka Nura hatieva Shunde mande seva haipa Savoristi Mori em mastebos We cambei chovos Bi em mocri Chori plandei Chiei calabarratia Buia pa que se barrapinou Morqueriva Chui que te manda sudeba Boi temai caiuto disiba Eio plemas Juve rabineba Caiba na merrepaiotas Oi, Katinova, Rabinai, Tinema, Rabiodalícia. Soi, pai, Conobia, Canda-se. Laica, Diová, Rebi. Laico, Robia, Tesebarra. Loma, que é Deipolá. Soli, Pica, Ribia. Lube, Candolô.
tenho valor. Sou Ipixebahan. Sou determinado. Laicobitei. Não temas. Nu pela Siba. O meu poder Louca Tirebaha. se aperfeiçoa Sulebacaniba. na fraqueza. Laitobakícia. Não temas. Namiandai. Eis que você Lucorabarredai. em minhas mãos. Xarabahai. O meu sangue Xudepacaniba. derramado Laikaruroho. no Calvário Xolebacatia. nos perdoa Xotecanahaba. de toda impureza. Lopaiatirihamahai. Não temas Omelati. que o adversário Labacatinahabai. possa vos dizer. Lovacai. Não temas. Xolabahatia. Ele mente Lemacandinai. desde o princípio. Onde Cristamai. Nele Gipalabai. não há nenhuma verdade. Lamahaninahai. Não temas. Sheibalai. O meu sacrifício Shobacatinai. resgatou Lu Eplícia. a ira divina. Catelamai. Não temas. Caibanashiba. Meu sangue Laitora. comprou Chonimika. homens Sobekati. de todos os povos, Lamahavidova. de todas as tribos, Laicariada. de todas as línguas, Churimahandere. de todas as nações. Shekatumai. Não temas Lia paz. o vosso pecado. Lepacutubou. Ainda que seja Lupecastidai. como carmesim, Namikabilai. tornarão Lasabai. branco Nikalahati. como a branca Amastarai. ainda Lahatiba. que seja vermelho Sharahadi. como escarlate, Shekapai. tornará branco Nobicanda. como neve. Liaba. Não temas Lai Sabi. sangue, Dukalai. ele tem poder. Oriba. Sharabaha. Labará. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Por o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Glória a Deus. Na noite em que ele foi traído, diz o trecho bíblico, ele tomou pão e deu graças. Vamos ficar em pé. E volto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, nós consagramos este pão que se torna o símbolo do teu corpo. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus servos que vão participar, que sirva, Senhor, de um alimento espiritual para a sua vida, e que teu nome, Senhor, seja glorificado nestas vidas. Pai querido, nós consagramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus.
Mandiri Karaba. De Candela Bashai. Suri Kanchanala.